Uma semana antes do julgamento desse habeas corpus, eu sou uma pessoa curiosa, eu tenho muita amizade, eu comecei a andar nos corredores do fórum para pedir informação, ainda porque eu não sou advogado, eu sou leigo, eu sou jornalista, apesar de ter um conhecimento mais ou menos sobre isso. E lá nos corredores, a grande maioria dos advogados, chamados advogados experientes, com quem eu conversei, eles disseram: Mané, o Maurício vai ser solto. E eles disseram para mim, eles afirmaram para mim, inclusive um advogado me ligou, me chamou para mim no escritório dele, para dizer o que ia acontecer ontem. Ele falou: olha, serão 5, 2, inclusive o relator e mais um, que eu não sei quem, vai votar a favor da permanência do Maurício na cadeia. Vai dar empate, alguém vai deixar de votar, vai dar empate, e aí o empate é o presidente que vai votar, e vai dar um empate de 2-2, porque se der 2-2, o Maurício sai. Foi exatamente o que aconteceu. Por incrível que pareça, eu já fui para lá para o julgamento, sabendo o que ia acontecer. Talvez tenha sido por isso que eu tive a reação que eu tive, porque eu já sabia que tudo aquilo que aconteceu lá ia acontecer. Quando o senhor chegou aqui na delegacia, o senhor teve... chegou de frente aí a uma pessoa, um cidadão que diz que está do lado do senhor, que está apoiando o senhor. Isso dá forças? É a força que a gente tem. Se vocês andar comigo na rua, qualquer lugar que eu estiver, o povo chega. E a frase é uma só: a justiça desse povo não tem, aqui não tem, mas a de Deus tem. Eu escuto isso todos os dias. Pessoas que me abraçam, pessoas que choram, pessoas que têm casos semelhantes ao meu e que já passaram por isso, pessoas que não têm talvez a condição que eu tenho de cobrar, de correr atrás. Você está entendendo? Então a gente vive isso todos os dias. Gente, é uma coisa incrível, cidadão. A imprensa inteira sabe quem foi, a opinião pública inteira sabe quem foi, o pessoal do esporte sabe o que foi, a crônica esportiva sabe 90% que foi ele, que convivia com ele. O Ministério Público sabe, a Polícia Civil foram 7 meses de investigação, levando provas consistentes. Aí vem 2 desembargadores. Se vocês verem o voto, a justificativa do voto do tal do desembargador senhor chamado Jefferson, e comparar com a defesa do Ney Telles, a justificativa do voto do desembargador, se tivesse uma plateia maior que estava lá, ia sentir isso. Foi muito melhor do que a defesa do advogado do Maurício. A hora que ele começou a justificar o voto, dizendo por que ia votar a favor do habeas corpus, eu já falei com a Lorena, falei: Lorena, acabou. Aí aquilo, tudo que nós sabíamos está acontecendo. A defesa alegou que a imprensa que está condenando o Maurício Sampaio. O senhor concorda com essa afirmação da defesa de Sampaio? Ele está certinho lá, o da defesa. Manda ele sair na rua conversar com o povo, se ele tem coragem. Manda esse povo tudo sair na rua falar com o povo. Ele quer jogar a culpa na imprensa, porque a imprensa não deu e nem vai dar guarida e nem vai proteger bandido. Vai ouvir porque é uma questão jornalística. Mas se a imprensa pudesse não ouvir, não ouvia ninguém. Porque bandido não deve ser ouvido. E aqui, pode cortar para mim? Aqui não tem censura, né? Vi apenas o programa Balanço Geral falar a verdade. Esses hipócritas da imprensa goiana, lixo, vergonha do Brasil, têm medo de falar mal do Maurício Sampaio, covardes. O Cajuru tinha que voltar para Goiás, esse sim é homem de verdade. Será que a Polícia Civil, com toda experiência, iria colocar na cadeia um cara do calibre Maurício Sampaio sem ter envolvimento? Imprensa covarde. O Oloares está de parabéns por isso, ele é líder em audiência. Para você, eu te respeito muito e fico muito feliz, porque isso aqui é liberdade de expressão. É você exercer o seu livre direito de concordar ou de discordar. Agora, nós jornalistas não somos polícia. Não somos. E somos sujeitos a responder por aquilo que nós falamos. Eu tive uma filha assassinada. Tá? Então, eu acho que você não deve ter. Então, deixa a polícia trabalhar. A comoção
ela tira a razão. Agora eu queria saber se fosse o seu filho, se você queria pena de morte para o seu filho. Eu não peço. Eu peço pena de morte aqui para bandido. Mas bandido, provado, registrado, condenado. Agora, eu fico feliz com o seu manifesto, mas te peço respeito. Porque você pode ter certeza que se um dia você for injustiçado, não estou falando que ele está sendo, mas até que se prove o contrário, no Brasil todos são inocentes. Se houver condenação, eu vou ser o primeiro a falar. Agora, fazer pré-julgamento das pessoas, ninguém da imprensa tem acesso ao inquérito. A gente tem o que foi falado, o que foi ouvido. Quem decide é o juiz. Então, essa pessoa que me mandou a mensagem, eu estou vendo outras mensagens aqui, eu percebo muito ódio no coração dessa pessoa. Torço para que um dia você não seja injustiçado e que a sua família não passe por isso. Porque aí você vai gritar justiça, mas já está condenado. O que adianta, né? Então, obrigado pela sua participação, pelo seu manifesto, respeito muito, mas vamos ter cuidado. É um crime de grande comoção, e aonde existe essa comoção, às vezes se perde a razão. Não defendo A nem B, sofro com Mané, sofro, mas eu acho que a gente tem que, essa pessoa que mandou a mensagem, vamos criar um movimento, e não só ficar mandando mensagem. É muito fácil você do seu sofá protestar. Vamos para a rua. Vamos para a rua. Vamos para a rua. Eu, da mesma forma que a minha conduta é de uma só. Eu já mostrei pessoas aqui que foram presas que eu falei, para mim eu acho que não é. É a minha consciência. Eu respeito o seu direito. Tem todo o direito de se manifestar. Mas jornalista não é policial. Caso contrário, estaria na delegacia. Jornalista não faz investigação. Jornalista informa e comenta pautado no princípio básico da Constituição brasileira, que perante ela todos são iguais. Agora, o pobre, ele não tem acesso à justiça. O rico tem. Então não é culpa de A nem B, não. É culpa de um país falido que não cuida do seu povo. Aí esse povo fica angustiado, injustiçado e quer fazer justiça? Não. Sofro com o Mané. Já conversei com ele várias vezes. Estou do lado dele. Mas eu só pergunto para você, se fosse o seu filho, se fosse seu pai, e se fosse você? Você agiria com essa mesma rigorosidade? Dizendo que um jornalista não é juiz. Jornalista não é advogado, jornalista não é promotor. Né? Dar opinião na televisão é um perigo. Você pode condenar uma pessoa, ou você pode... Todo mundo se lembra daquele caso lá em São Paulo, de 2 japoneses que tinham uma creche. E aí houve aquela coisa toda de que uma criança tinha sido molestada. A sociedade ficou indignada e depredou, bateu, depois descobriu que o pessoal não tinha culpa. E aí? Então, eu não defendo nem acuso. Eu falo o que a minha consciência me diz. E pautado no princípio básico do direito do cidadão. Que essa mesma mensagem aqui seja endereçada a outras vítimas. E que os apresentadores de televisão não defendam e não entrem na mídia. Porque eu poderia muito bem massacrar o Maurício Sampaio para ter audiência. Eu não estou aqui por causa de audiência. Eu estou aqui para ver se eu planto uma sementinha de um processo importante no Brasil, que é cidadania. Que todos nós somos iguais perante a lei. Só que a lei, infelizmente, beneficia rico. O pobre, ele fica à margem. E aí, quando acontece casos iguais a esse, a coisa pega desse jeito, né? Vamos ver a doutora Adriana, ela encerrou o inquérito, já remeteu, a Daiane teve lá. Solta a Daiane.